Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 287. Eu sou o Guilherme e aqui tá comigo a Ana, o Fábio, o Dudu e todo mundo muito feliz com essa semana de 6 pontos. Fazia tempo que não fazíamos 6 pontos numa semana, hein, Ana? É, fazia tempo. Eu diria até 9, né? Porque 3 no domingo, 3 no quarto e 3 no sábado. Oh, que beleza. Já juntou tudo, né? Já juntei tudo. Agora a gente só ganha de 3. As meninas também ganharam de 3 hoje, depois a gente vai falar. Estamos ficando mal acostumados. É, teve um jogo aí que foi 1-0 só, né? E ainda com o golzinho contra, mas tudo bem. Mas valeu 3. Vale 3 pontos, né? Vale 3 pontos. Gols vale 3 pontos. É, tá valendo. Comemorei muito, com certeza. Bom, a semana foi boa, né? 2 vitórias na semana, uma mais sofrida lá na Libertadores, mas foi importante porque deixou o grupo todo embalado ali, né? Todo mundo com 3 pontos. E se o Corinthians tivesse empatado, enfim, perdido, poderia ficar para trás e ia complicar bastante a nossa classificação ali na Libertadores. E no Brasileiro, o Corinthians aí sim tá tranquilo, 2 vitórias jogando bem um tempo, né? E o outro mais ou menos, mas segurando, enfim, contra times mais fracos. Mas era importante fazer essas 2 vitórias, especialmente nesse momento que tá tudo, os campeonatos todos começando, enfim. Segue o líder, né? O Atlético Mineiro e o Ceará ainda podem dar uma brincada aí, mas... Até podem, por mas... enquanto é o líder. Exato. E nesse jogo de ontem, né, enfim, que a gente ganhou de 3-0, 3 gols do Roger Guedes jogando ali onde ele gosta, enfim, e toda vez que parece que faz questão de falar, não, o meu lugar é ali, ele sempre faz questão de frisar isso, né, Ana? E na nossa live ontem, no pós-jogo, a Irmandade aqui achou uma solução pro Vitão da Massa, porque aquela posição ali também é o do William, que vem jogando bem, né? E qual foi essa solução que a gente encontrou, Ana? Explica pro Vitão que tá nos escutando com certeza agora. A gente quer fazer um ataque de mobilidade, então sem ninguém ocupando um espaço único. Faz Roger Guedes, William e Mantuan, os 3 rodando. Logicamente que o Mantuan caindo mais para o centro, né? E o William e Roger Guedes ou esquerda ou direita. Mas eu acho que pode ser uma solução. Os 3 jogando sem lugar fixo, que é a melhor coisa, porque confunde a marcação. E sem um centroavante que tá em falta no mercado em geral e no elenco do Corinthians, parece que a gente não acha mesmo, né? Tá no mercado encontrar. Eu não sei, mas que tá em falta do Corinthians tá. No mercado, acho que com graninha você consegue alguém ali, né? Mas o nosso patrocinador que ia trazer o 9 não paga, né? Aí fica difícil. Não paga o 15, vai pagar o 9? Então, aí fica complicado, né? Mas, Dudu, nesse jogo a gente viu a estreia do português, né, o Rafael Ramos, na lateral direita, 27 anos, vindo do Santa Clara, de Portugal, né, ele que teve passagens lá pela Major League Soccer nos Estados Unidos e no futebol holandês também. Como é que foi o nosso outro Portuga na estreia, né? Ele fez a estreia, a gente no feijão com arroz. Ele não comprometeu, ele foi bem na defesa, ele ficou mais defensivo, não arriscou lançamentos, dribles, né? Até pelo pouco tempo de treino, mas acho que ele foi bom, ele fez uma boa partida. A gente que estava acostumado com Marcos Tamandaré, Léo Príncipe, Michel Macedo, JP, até Bruno Mendes na direita, enfim, a gente pode falar que aparentemente temos um reserva para o Fagner. Cheguei a dar uma estudada no jogador ali, ele pode jogar na lateral esquerda. Não é muito a função dele, mas ele também fez algumas partidas lá pelo Santa Clara, quebrando o galho na esquerda. Então ele veio para agregar, eu acho que acabou sendo uma contratação que a gente precisa esperar um pouco mais de jogos para ver, mas vai ser uma contratação que veio para agregar e não somar só no elenco do Corinthians. Eu gostei da partida dele, seguro, acho que a experiência internacional que ele tem aí deu tranquilidade para ele, né, que a gente não tinha com o João Pedro, enfim. Na coletiva, o Vitão da Massa fez questão de dizer que nós temos 3, incluindo o João Pedro, que tem o contrato até quando que a gente viu mesmo? Até 30 de junho. Mais um mês e pouco aí. Mas eu tô achando que ele vai sair fora. E aí quero ver como é que o
O Vitão vai se organizar ali. E quem fez uma boa partida, Fábio, chegou tomando conta do nosso meio campo, foi o Maicon, né? Já chegou de novo jogando bem, né? Jogou muito bem na partida, que foi logo depois de ter assinado ali, de ter concordado os termos lá do contrato. E agora jogando bem novamente. Acho que ele e o Duqueiroz formam uma dupla segura de meio de campo ali, né? De volantes que conseguem, que tem um poder de marcação bom e conseguem também dar alguma qualidade para a saída, né, do Corinthians. O Maicon dá uma boa qualidade, ele pensa rápido, visa tocar para frente, visa já roubar a bola e tocar para o time contra-atacar. O Du não tem tanta essa mesma característica ofensiva, mas tem se desenvolvido, tanto que ontem um dos gols saiu ali de um avanço dele. Então acho que o Maicon entrou, caiu como uma luva aí nesse time, tá indo muito bem. Fica a dúvida assim, do que fazer, né, com o Paulinho. O Paulinho cada vez mais parece não ser um volante, mais um meia, mas aí fica na frente quem que você coloca? Paulinho e Renato Augusto, Paulinho e Juliano, quem que é essa dupla ali? Se é que é uma dupla, porque se você tem 3 atacantes, de repente não tem esse terceiro cara ali, né? Esse segundo cara ali, né? Fica só um deles ali. Paulinho, pra mim, não é mais volante, não pode pensar nele como volante, mas não. Ele é um meia ofensivo, quase um atacante mesmo. Enfim, eu queria trazer isso que o Fábio falou na live ontem. Eu fui um pouco atrás, né? Dessa maldição dos júniors no elenco do Corinthians, né? Eu fui atrás e descobri alguns júniors que passaram pelo Corinthians, todos com muito insucesso. A exceção é um só tem um que conseguiu sucesso. O Júnior Moraes até agora tem quantos minutos de jogo? Você consegue ver aí, Fábio, na nossa tabela? Me dá um segundinho que eu caço aqui, mas não deve ser muita coisa, não. Mas enfim, o Júnior Moraes não deu certo ainda, calma, pouco jogo, tem tempo, enfim, tudo certo. Mas antes de você falar, até desculpa cortar, o Júnior Moraes não deu certo, mas é uma posição que ninguém tá dando certo lá, né? Não vamos falar do Joma, Roger Guedes, então acho que o Júnior Moraes não se encontrou porque nem o Vitão tá conseguindo encontrar direito ali, né? Eu concordo com você, mas eu acho que ele é o nosso pior, por exemplo. Acho que o Giovani, em menos minutos, pra mim já foi mais interessante. Ele tem 74 minutos mais do que foi jogado ontem, então 134 minutos aí. Bastante. Até pensei que não tinha nem dado 90 dele. Um jogo e meio aí. Enfim, não acho que ele tenha feito uma jogada que deu certo ali. Não apareceu, né? E outros júniores que passaram recentemente pelo Corinthians, enfim, nos últimos tempos pelos Corinthians. O Júnior Dutra, o Júnior Urso, o Vitor Júnior, que fez 8 jogos em 2012. Tem o Júnior Negão, atacante, em 2007. Se não me engano, esse cara fez uma partida só meio tempo e o Corinthians logo dispensou ele. O René Júnior, o Rubens Júnior, que fez 22 jogos em 2006. O Juninho Capixaba, que fez 12 jogos em 2018. Nenhum desses com sucesso. A exceção, o jogador júnior que teve algum sucesso, foi bem no Corinthians, foi o Juninho, zagueiro, na década de 80. Jogou entre 83 e 85, fez 150 jogos pelo Corinthians, Juninho, campeão pelo clube e tal, marcou 2 gols. Agora, como treinador... Foi ele que foi treinador depois, né? Ou não? Então, foi ele que foi treinador. A gente teve 2 treinadores com o Júnior. Aquele Júnior lateral esquerdo, fantástico. Comentarista da Globo. Comentarista, fez... O técnico fez 2 partidas e pediu o boné, foi embora. E o Juninho, que acabou até sendo... Fonseca, né? Acabou sendo substituto. Ele foi... Quando saiu o Júnior, entrou o Juninho. Ele fez 17 jogos no comando do Corinthians e não foi muito bem também entre 2003 e 2004. Mas então, o único Júnior que funcionou foi o Juninho zagueiro na década de 80. E você acha que é mal... Você esqueceu do Sornossa. Teve o Sornossa, Júnior Sornossa. Esse é Júnior, né? Eu peguei, enfim, essas buscas são... Tem vários Júniors que deve ter passado, mas que no nome principal que ele usava não era Júnior, né? O Sornosa passou pela minha pesquisa, mas também não dá pra dizer que deu certo, não. É maldição mesmo, Fábio? É maldição mesmo que tá acontecendo? Enfim... Maldição, azar, não sei, mas eu já fico receoso quando vejo o Corinthians interessado em algum júnior por aí. E não lembrava de metade desse que você falou. Já falei, contrata o Vini Júnior e acaba com essa maldição. Tem o Neymar Júnior também, né, Dudu? Ai, pelo amor de Deus. Vamos ver se o próprio
Júnior Moraes quebra essa maldição, né? De repente, não tem nada, mas faz um gol ali, faz um gol de uma final, alguma coisa, um gol importante. Tá precisando, né? Porque haja maldição aí pro Corinthians. Já não basta algumas coisas aí que a gente precisa melhorar. Mas, que nem o Fábio falou, essa parte de Júnior aí, que fique em todo mundo master, né? Chega de Júnior. O Corinthians dá bem com o diminutivo, né? Os caras que... Fabinho, né? Tem que ser Tupanzinho, né? Alguma coisa assim funciona. Agora, Júnior já não dá. Paulinho. Enfim, vamos mudar um pouco o tom desse podcast, dessa live, para lamentar o falecimento do nosso eterno capitão do Mundial de 2000, né? Fred Rincon, campeão paulista em 99, brasileiro em 98 e 99, foram uma dupla ali excepcional com o Vampeta, enfim. Faleceu num acidente de automóvel, mas vai ser sempre lembrado, né, Ana? Pelo levantamento da taça no Mundial, nosso primeiro Mundial em 2000. Era um jogador completo, né? Um jogador que tem liderança, um jogador que sabia jogar, sabia marcar e sabia sair jogando, né? Que hoje em dia falam muito que volante tem que saber sair jogando, mas ele já sabia isso em 2000, né? Jogou bem nos clubes onde passou, jogou bem na seleção, marcou época na seleção dele, né? A gente não pode esquecer daquele 5-0 contra a Argentina lá, que ele mandou muito bem no jogo, né? Era uma geração colombiana muito interessante, né? Que passou e ele fazia parte, era um dos pilares, né, dessa seleção. Foi bem na Copa do Mundo também. Infelizmente acabou falecendo nesse acidente de trânsito, né? Que praticamente só pegou ele, né? O resto saiu ileso do carro, né? Mas tem coisa que é pra ser, né? Infelizmente não tem jeito. É uma pena mesmo, né? E apesar da passagem dele pelo Send Mundial também vitoriosa, né? A passagem pelo time sem Mundial, ele sempre se identificou muito mais com a torcida corintiana, né, Dudu? Ele sempre falou e se mostrou depois muito corintiano. Tanto que em todas as manchetes aqui no Brasil falavam muito do Corinthians e nem lembravam do sem Mundial, né? É verdade, né? É uma pena. Até porque ele foi uma pessoa que você vê que pra época ele já era bem diferenciado, né? Ele jogou lá no Sem Mundial, jogava com a 10, ele jogava mais com o Amador, e ele soube se recolocar depois em campo, com o físico, com a inteligência de passar para volante, entendeu? E provavelmente formou, acho que o melhor quarteto que a gente viu do Corinthians, né? Porque era Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho, era excepcional. A gente ainda tinha lá na frente Edilson e Luizão, e o futebol, né, proporcionou isso. Que seleção, hein? Puta, uma seleção. Nossa, bateu uma saudade grande aqui agora. Verdade. E não tem nenhum Júnior. Tem algumzinho, mas não tem Júnior. Entendeu? Então era um time fantástico, né? E uma pena, infelizmente, muito cedo a partida dele. O Dudu tocou num ponto interessante, né? Que ele começou mais ofensivo, né? Jogando de 10 e tudo mais, e quando chegou no Corinthians ele realmente foi colocado na posição de volante e aprendeu a jogar com os cotovelos também, né, Fábio? Ele sabia... Pois é, não, ele era grandão, troncudão e sabia usar esse tamanho dele pra se impor ali, né? Não à toa era o capitão do time, né? Não à toa ele levantou a taça, era um cara com muita liderança, trazia isso muito com ele. Não tenho dúvida que, assim, num time que tem um monte de fanfarrão ali, né? A gente fala, fanfarrão talentoso, né? Mas, pô, Vampeta, Edilson, Marcelinho, tipo, um bando de cara que gosta de uma festa ali. Acho que ele impunha esse respeito, fazia os caras levar a sério também, fora de campo, muitas vezes. Vai deixar aí muita saudade mesmo, assim, esse cara com essa liderança ali, com essa personalidade que ele tinha. Eu lembro que ele, quando o Corinthians reformulou ali algumas coisas, tirou a estrela do Mundial, né? Ele ficou bravo, assim, das declarações, falando, pô, estão querendo apagar a história. É um cara que não temia, assim, falar o que estava pensando. Realmente, conquistou, acho que todo torcedor que o viu em campo defendendo o seu time, seja o Corinthians, seja o rival ali do Guarani da capital, o Alvinegro da Baixada, enfim, acho que teve orgulho de ver esse jogador vestindo essa camisa. Assim, quando entrava em campo, sempre mostrou muito bom futebol. E Ana, você acha que... Eu li umas pessoas falando que foi o melhor estrangeiro que já vestiu a camisa do Corinthians. Você concorda com isso ou não? Acho que é um dos melhores, sim. Eu não sei se é o melhor, porque eu ainda sou muito fã do Tevez. Mas ele é um dos melhores, sim, com certeza.
Tem o Gamarra também, né? Eu ia falar do Gamarra. Mas em termos talvez de importância de títulos, que nem o Gui falou, acho que o Rincon, para essa geração, para nossa geração, né, foi muito importante. Até porque depois o Gamarra também jogou no rival, enfim, mas não foi tão marcante quanto o Rincon, né? E que nem todo mundo que a gente, juntando aqui, que a gente falou pela liderança, pela capacidade dele. Às vezes a gente estava ganhando, o Marcelinho batia aquele pênalti dando um tapinha na bola só, era gol, mas ele ia reclamar, pô, não é assim que se bate pênalti. Então talvez dessa geração, né, até pelo número de títulos e títulos importantes, né, primeiro mundial, entendeu? Então talvez sim, né. E o Guerreiro, Fábio? O Guerreiro falou que só jogava no Corinthians aqui no Brasil e cumpriu a promessa. Cumpriu. Ele jogou bem ali, tem outros times também, né? Acho que tiveram outros ali, mas acho que os principais mesmo foram esses citados aí, o Rincon, o Gamarra, o Tevez. Acho que o pessoal mais jovem vai falar do Romero, né? Talvez lembre o Guerreiro e tal. São jogadores que marcaram, tal, que tiveram papéis importantes, mas acho que o Rincon, assim, pelos títulos, pela presença, pela liderança mesmo, pela personalidade, acho que foi mais... Talvez seja realmente o melhor estrangeiro a ter jogado com a camisa do Corinthians. E, meus amigos, essa semana nós temos 2 jogos pela frente. Um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileiro, né? E tem uma coisa curiosa, o Corinthians não tem o mando de jogo nessas 2 partidas, mas nossos adversários também não vão ter o mando de jogo nessas 2 partidas por opção, né? O jogo da Copa do Brasil pela Portuguesa Carioca, né? Vai ser em Londrina, não vai ser no Rio de Janeiro, enfim, não vai ser no estádio deles. E o jogo que a gente vai fazer contra o 100 Mundial também não vai ser no estádio deles, que ele vai estar alugado para fazer um show. Eles vão mandar na Arena Barueri. Eu queria começar falando desse jogo contra a Portuguesa Carioca, enfim. Como eu falei, vai ser em Londrina, no Estádio do Café. No Estádio do Café, nós jogamos 10 vezes lá com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Acontece que a maior parte dos jogos foi contra times do Paraná, que mandaram o jogo lá, especialmente o Londrina mesmo, né? Mas nós fizemos 4 jogos contra times de fora do estado do Paraná. E a gente tem só 1 vitória e 3 empates. O último jogo que a gente jogou nesse estádio foi contra o Ferroviário, 2-2, 2 gols do Gustagol, né? E a vitória que a gente tem foi em 96 contra o Juventude, 2-1, gol do Célio Silva e do Mirandinha. Você deu uma estudada na Portuguesa Carioca, Dudu? Eu não consegui ver muita coisa da Portuguesa Carioca, né? É um time que eles vão jogar fechado, eles vão jogar por uma bola, provavelmente. E eu acho que era tudo que eles queriam, na verdade, né? Dos confrontos possíveis, pegar um time grande para poder fazer uma grana. Mas é um time que vai jogar fechadinho, vai jogar sem torcida, praticamente lá em Londrina. Sim, e vai ser complicado pro Corinthians, né? Eles vão querer a chance deles aparecerem, a chance deles se mostrarem, é jogo de TV aberta. E a Portuguesa Carioca terminou em 6º no campeonato do Rio, com 12 pontos em 13 jogos. Ela assusta a gente, Ana? Não, ela não assusta a gente. O que assusta a gente é sempre a gente mesmo, né? Quando joga contra esses times. Não é uma questão dela assustar a gente, né? Mas a gente sabe que é um jogo complicado, porque o Corinthians sempre complica esse tipo de jogo. Mas o Vitão da Massa, seu amigo, já deu a dica ontem de que vai ser uma equipe bem modificada em relação ao jogo de ontem, inclusive, que já era uma equipe modificada em relação ao jogo do Cali, e que vai ter um monte de jovem, ele vai pôr o pessoal para correr lá. São 2 jogos, né? Então dá para arriscar. Mas, Fábio, eu sei que você curte a Copa do Brasil. Tá ansioso por esse jogo ou não? Cara, eu gosto da Copa do Brasil, eu acho bacana ver esses times pequenos, esses times menores, ganhando uma presença nacional, ganhando uma transmissão nacional, eventualmente, umas coisas. Não sei como é que vai ser a transmissão desse jogo do Corinthians, mas eu acho bem bacana você poder ver. E a Portuguesa, a gente tá falando da Luzinha, eu fui ver aqui, os 2 adversários da Luzinha são times de Série B, né? Ganhou do Sampaio Corrêa na última rodada, e na rodada anterior foi do CRB. E a Luzinha tá na Série D, né? A Luzinha tá na Série D, é um time
que tem alguma tradição no futebol carioca, mas há muito tempo não é expressivo, né? Não sei de como tem jogado, mas sei disso, que ganhou de 2 clubes que não tem uma expressão de um Corinthians, não tem um nível de um Corinthians, mas são clubes que, em tese, deveriam ser bem melhores do que a Luzinha. E então acho que é importante o Corinthians levar a sério ali esse jogo, né? O Corinthians, assim, não é um clube que não costuma, não sei se ainda tem essa coisa do Corinthians nunca ter sido eliminado por um clube que não era de Série A na Copa do Brasil. É que o Corinthians foi eliminado pelo Inter recentemente. O Inter estava na Série B. O Inter estava na Série B, né? Foi naquele momento, foi um clube de tradição, mas fora isso, nunca foi eliminado por um clube que não fosse de Série A. Mas, assim, qualquer hora pode acontecer. Tem que levar a sério. O Corinthians já sofreu com o Brusque, já sofreu com o Retrô. E teve um time lá do Rio Grande do Sul, que eu não lembro também, mas que chegou a fazer 2-0 aqui em 10 minutos, e depois o Corinthians virou. Avenida. Avenida. A Ana fala até com raiva. A gente até se classificou com o gol do Júnior Urso, se eu não me engano. Ele fez o 4-3. Aquele Kleber Machado falava, Avenida é o Corinthians, passa tudo. Enfim, tá aí pra essas coisas. Então, claro que com 2 jogos, fica muito melhor pro Corinthians não tomar essa surpresa, essa zebra, né? Aí, né? Porque pode ser surpreendido num jogo, mas aí no outro acaba recuperando, como a gente já viu vários outros clubes fazerem. Acho que é isso, tem que levar a sério e cabeça pra cima e conquistar a 4ª vitória seguida aí pro Corinthians. Enfim, e o Corinthians vai fazer outra partida nessa semana pelo Brasileiro, né, no sábado, contra um time sem Mundial e novamente fora de casa, mas também não é na casa do adversário, né? Vai ser na Arena Barueri. A gente nunca enfrentou o sem Mundial lá na Arena Barueri, onde o nosso scout é de... Guarani de Barueri, então. Nosso scout lá no estádio na Arena Barueri, 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O último jogo que a gente fez lá foi contra o Oeste, em 2002, 2-0, o gol do Avelar e do Ederson, um jogo que estava com portões fechados, né? Pelo Brasileiro a gente jogou 2 vezes, são 2 empates. 1-1 contra o Jardim Leonor, gol do Fagner, e contra o Grêmio Barueri foi 2-2 em 2009. Esse jogo contra o Jardim Leonor foi em 2014, em 2009 contra o Grêmio Barueri, 2-2, gol do Marcinho, que eu nem lembrava que existia um Marcinho no Corinthians, e Elias, 2-2 lá, 2 empates no Brasileiro, na Arena Barueri. Esse é o jogo da semana, né, Fábio? Acho que sim. É um jogo bom pra gente ver a evolução, né, desse time com o Vitão ali, com o VP. Ele entrou ali numa fogueira, já pegando clássicos e jogos decisivos e etc. E sem poder muito, né, sem nem entender direito onde estava pisando, sem poder montar o time, agora já está um pouco mais montado. E mais um clássico fora de casa. Ele não jogou nenhum clássico na Neoquímica Arena, no nosso estádio, sempre fora. Esse jogo vai ser fora de casa para todo mundo, né? Mas a torcida vai ser deles, né? A torcida vai ser deles. Acho que vai ser interessante para ver, mas também não acho que a gente tem que basear todo o nosso conceito no VP em cima desse jogo. Acho que essas 2 vitórias do Corinthians no começo ali é importante porque o Corinthians começa a ganhar a tal da gordurinha que o Tite gostava de falar e poder empatar um clássico se for o caso, enfim, ter resultados reversos se assim for, mas é um resultado dentro do esperado, digamos assim, né? Apesar do começo mal deles, ainda acho que o time deles tem muito mais entrosamento, é um time muito mais arrumado, um time muito mais pronto para jogar do que o nosso, que a gente ainda está entendendo ali o que vai acontecer com esse time, né? E acho que o próprio VP ainda está entendendo esse time. E Ana, se no jogo contra a Portuguesa Carioca, a gente não sabe muito bem como é que vai ser a escalação, ele deve mudar bastante a equipe. O que você acha que vai acontecer nesse jogo contra o Sem Mundial? Vai de 2 volantes? Você acha que o Vitão vai botar o Jô lá na frente? Como é que vai ser? Eu espero que vá de Duqueiroz e Maicon. O resto pode até alterar. Ele pode ser Roger Guedes na esquerda, o Willian na esquerda. Desde que joguem Duqueiroz e Maicon, o resto tá tranquilo. O Jô parece que agora ele tá entrando numa clínica de emagrecimento, né? Agora ele já... a única coisa que falam dele é que ele emagreceu 3,5 kg. Então,
Que bom, né, pra ele, vai estar esbelto. Agora, se vai servir pra jogar no Corinthians, sei lá, né? Mas eu acho que eu iria com aquela primeira opção nossa mesmo. É o William, Roger Guedes e Mantuan, tentando flutuar em cima daquela zaga do Palmeiras, que eu acho que surpreenderia eles. Eles têm um bom sistema de marcação. O Vitão da Massa tem que estudar como que joga o Palmeiras, que tem muito time aí, Goiás, Ceará, que estudou direitinho e conseguiu botar eles na roda e quase ganhou. O Goiás não ganhou ontem por um detalhe, né? Então, se estudar direitinho como ele joga, eu acredito que o Corinthians tem chance. Mas você perguntou, esse é o jogo da semana. Tudo bem, esse é o jogo da semana. Eu concordo contigo. Mas o jogo que mais preocupa realmente é o jogo contra o Boca, depois, né? Depois. Se tiver um resultado se não for um resultado assim muito bizarro a favor do Palmeiras, eu acho que a gente tem que levar e concentrar para ganhar do Boca. É aí que a gente precisa botar todas as nossas forças. Eu acredito que é essencial o que a Ana falou. Acho que 2 volantes, o Vitão demorou para achar isso, mas 2 volantes tem que jogar, tanto contra o Sem Mundial quanto o Boca Júnior. Essa não dá para mudar a característica. Talvez, assim, são os 2 jogos que vai exigir mais do time agora, por manter mais o time em campo, talvez rodar um pouco menos. Então é importante dar uma poupada aí contra a Luzinha, porque são os 2 jogos perigosos pro Corinthians. Tem que ir pra cima, a gente precisa ganhar um clássico esse ano, não importa onde é esse clássico, a gente vai precisar ganhar. E também acho que aí, em função, fica mais preparado pro jogo contra o Boca, porque também vai ser muito nervoso o jogo, vai ser um jogo pegado, eles sim vão fazer catimba, eles sim sabem provocar, muito mais que o Sem Mundial. Então o Corinthians precisa fazer o resultado contra o Boca. Nem que seja de novo 1-0 com o gol contra. Mas o Corinthians precisa fazer o resultado contra o Boca. Enfim, e a Ana, como é que foi o time feminino essa semana? Nós só tivemos o jogo de hoje, né, no feminino principal, que todo mundo só conseguiu ver o segundo tempo, né, porque a única maneira de se assistir era através do aplicativo novo do Corinthians, o Universo CCP, a gente acha que ia ser legal, tudo, entra e não consegue ver o primeiro tempo do jogo, né. Graças a Deus, as meninas sabendo disso, resolveram fazer todos os gols, os 3-0 no segundo tempo. Né? Pelo menos a gente conseguiu ver os gols. E mais uma vitória de 3. O Corinthians agora já com todo mundo. Volta a jogar melhor, volta a se impor. Infelizmente não é o líder ainda, mas é o vice-líder. Se ganhar no próximo, numas rodadas aí, quando for aparecer o time sem Mundial, a gente vira líder, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E o Corinthians agora só volta a jogar na próxima segunda-feira, então só dia 25, no horário estranho, uma segunda-feira, 5h30 da tarde, contra o São José, lá em São José. Então, acredito que vai ser outro jogo difícil pra gente acompanhar a rodada do futebol feminino, né? E podia ter começado a fazer as transmissões no YouTube, que funciona, enfim, a gente já teve transmissões no YouTube antes, e no aplicativo, e ficar pedindo para as pessoas. E aí você vai testando o aplicativo, né? Vai dando esse problema, mas o pessoal tem o YouTube para recorrer, né? E aí depois, quando estiver rodando direitinho o aplicativo, talvez faça alguma coisa exclusiva, né? Faltou um pouco de preparo ali para esse jogo do feminino, que sofre aí essas orações. E com essas datas também, né? Segunda-feira à tarde marcar jogo é sacanagem. Exato. Né? E nunca pode jogar na arena, né? O Corinthians feminino nunca pode jogar na arena. O Sem Mundial pode... O estádio do Sem Mundial pode ter show, pode ter feminino, masculino. A nossa grama, eu não sei o que acontece. Não dá pra ter feminino e masculino. Mas eu acho que é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário, algum outro destaque essa semana? Teve aniversário aí do Walter Casagrande, né? Parabéns pro Casão, o Big... Que poderia ser um Júnior, né? Porque ele é Walter Casagrande Júnior, mas ele sabiamente tirou o Júnior do nome e aí não pegou a maldição dos Júniors ali, né? É verdade. Big House. Você quer falar alguma coisa, Ana? Não, só segue o líder. Segue o líder. O Atlético Mineiro ganhou, mas em saldo de gols somos nós. Segue o líder. Enquanto puder falar isso, eu vou falar. Tem que aproveitar, né? Exato. Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 287, com a esperança de mais uma semana de 2 vitórias aí, 6 pontinhos. Ia ser gostoso, hein? Essa sequência aí do Vitão da Massa.
Vitórias atrás de vitórias. Pô, ia ser bom, 6 vitórias seguidas, né? 7, vamos ver até onde vai isso aí. E aproveitando que o meu irmão participa pouco aqui, pedi para ele lembrar as nossas redes sociais, Fábio. Claro, vou lembrar todas as redes sociais. Estamos ao vivo agora no YouTube e no Facebook. Às vezes, assim, depende um pouco da vontade do Guilherme, a gente está ao vivo no Twitter também, né? A gente nunca sabe exatamente quando isso vai ser. Mas o Twitter, assim, é sempre imprevisível. Essa rede social é diferente ali, né? Estamos também no Instagram, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, no iTunes. E estamos também no Telegram e no TikTok. Em todas essas redes sociais, procure por Irmandade Corintiana, Corintiana com TH, não esqueça, exceto no Twitter, que a gente já falou que é diferente, então não é diferente até nisso, lá é Irmandade Timão. Bom, voltaremos com a nossa live na quarta-feira, né, depois do jogo da Copa do Brasil, no sábado, depois do jogo contra o C Mundial, e domingão de novo, gravando o nosso podcast, certo? Contamos com a participação de todos, agradecemos demais a participação em mais uma live aqui. E vamos encerrando. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!